O som da orquestra enchia a sala de concertos. Cada nota cuidadosamente orquestrada pelo maestro Henrique Vasconcelos, um dos mais renomados maestros de sua geração. Ele estava no auge de sua carreira, conduzindo uma das apresentações mais esperadas do ano. A música fluía através dele como se fosse uma extensão de sua própria alma. Cada movimento de sua batuta era preciso, cada gesto uma dança com a melodia. O público estava hipnotizado, e os músicos seguiam suas instruções com devoção e precisão. A sinfonia alcançava seu clímax, e Henrique sentia a energia pulsar através do salão, conectando cada coração à música. Após o concerto, Henrique foi saudado com aplausos estrondosos. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma presença imponente. Seu rosto, marcado por linhas de experiência e paixão, brilhava sob as luzes do palco. O mundo da música era o seu lar, e ele se sentia mais vivo quando estava no palco. Naquela noite, ele foi cercado por admiradores e críticos, todos ansiosos para parabenizá-lo pelo desempenho magistral. Mas, apesar do sucesso, sua mente já estava voltada para a próxima grande obra que planejava compor. Enquanto caminhava pela rua movimentada, absorvido em pensamentos sobre a próxima sinfonia que planejava compor, um carro desgovernado surgiu do nada. O impacto foi súbito e brutal, arremessando-o ao chão. Quando Henrique recobrou a consciência, estava em um quarto de hospital, cercado pelo silêncio absoluto. As luzes brancas do teto piscavam suavemente, e o cheiro antisséptico do hospital era esmagador. Henrique piscou, tentando entender por que tudo estava tão quieto. A ausência de som era ensurdecedora. A princípio, ele pensou que o silêncio era temporário, um efeito colateral da medicação ou do trauma. Mas os dias se passaram, e o silêncio persistiu, tornando-se uma presença opressiva. Os médicos confirmaram o pior. Ele havia perdido a audição de forma irreversível. O diagnóstico foi um golpe devastador. Ele observava os lábios dos médicos se movendo, mas as palavras não chegavam até ele. Apenas o vazio. Henrique tentou ler os lábios, mas a complexidade das palavras médicas escapava dele, deixando apenas fragmentos de compreensão. Henrique sentiu-se desolado. A música, que era o centro de sua vida, havia sido arrancada dele. Sem a capacidade de ouvir, ele se via perdido, como um pintor que de repente se tornava cego. O mundo que ele conhecia desapareceu, deixando-o em um vazio insondável. Sua mente, outrora repleta de sinfonias e harmonias, agora estava silenciosa e fria. Ele se lembrava de cada nota, mas agora elas eram fantasmas que assombravam seus pensamentos. Ao deixar o hospital, Henrique retornou ao seu apartamento, agora um espaço estranho e desolado. Cada canto antes preenchido por música agora parecia ecoar apenas seu desespero. Ele se isolou do mundo, recusando-se a ver amigos ou colegas. A dor da perda era insuportável, e ele não conseguia imaginar um futuro sem o som. As partituras em sua mesa de trabalho eram lembranças dolorosas do que ele havia perdido. A batuta, que antes era uma extensão de sua própria mão, agora parecia um artefato sem propósito. Nos dias que se seguiram, Henrique vagava pelo apartamento, tocando objetos familiares como se fossem novos. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelas vibrações distantes do trânsito da cidade, que ele não podia ouvir, mas sentia através do chão. Ele se pegava olhando pela janela, observando o mundo continuar sem ele, as pessoas andando apressadas, os carros passando, tudo em uma coreografia silenciosa. As noites eram as mais difíceis, quando o silêncio parecia se expandir, preenchendo cada canto de sua mente com dúvidas e medos. O silêncio tornou-se sua companhia constante, uma presença que ele não podia afastar. Henrique se perguntava se algum dia voltaria a sentir a alegria que a música lhe proporcionava. O vazio parecia insuperável, mas, em algum lugar dentro de si, uma pequena chama de esperança ainda tremeluzia, esperando por algo ou alguém que pudesse reacendê-la. Ele sabia que precisava encontrar um novo caminho, mas como poderia fazer isso quando tudo o que conhecia havia sido silenciosamente apagado? Em uma tentativa de encontrar algum consolo, Henrique começou a explorar a leitura labial, assistindo vídeos em silêncio, tentando captar o significado através dos movimentos dos lábios. Era um processo lento e frustrante, mas oferecia um vislumbre de conexão com o mundo exterior.
Ele também começou a sentir as vibrações da música ao tocar os alto-falantes. Uma experiência que era ao mesmo tempo dolorosa e reconfortante, lembrando-o da presença física da música, mesmo que o som lhe escapasse. Foi então que Henrique percebeu que, embora não pudesse mais ouvir a música, talvez ainda pudesse senti-la de outras maneiras. Ele começou a considerar a possibilidade de explorar a música através de métodos alternativos, de encontrar novas formas de criar e se conectar com seu público. A ideia era assustadora, mas também oferecia uma centelha de esperança em meio à escuridão. Com essa nova determinação, Henrique decidiu que não podia continuar se escondendo. Ele sabia que precisaria de ajuda, de apoio para navegar por esse novo mundo silencioso. Talvez, apenas talvez, houvesse uma maneira de trazer a música de volta à sua vida, de uma forma que ele nunca havia imaginado antes. A nova realidade de Henrique era um abismo silencioso e solitário. Os dias se arrastavam, cada um indistinguível do outro, marcados apenas pela ausência de som. O apartamento, que antes vibrava com as melodias que ele criava, agora era um espaço vazio e estéril. Henrique passava horas sentado à janela, observando a vida lá fora, uma vida que parecia continuar indiferente à sua tragédia pessoal. Os amigos tentavam se aproximar, mas ele os afastava. Mensagens de texto e e-mails se acumulavam sem resposta. Henrique se recusava a encontrar qualquer um deles, temendo a piedade que veria em seus olhos. Ele não queria ser visto como um maestro caído, um homem quebrado por circunstâncias além de seu controle. A música, que havia sido sua linguagem universal, agora era uma barreira intransponível. A solidão era um companheiro cruel. Henrique se pegava falando consigo mesmo, sua voz uma lembrança distante do que ele um dia fora. Ele andava pelo apartamento, tocando as paredes, as prateleiras de livros, as partituras empilhadas que ele não tinha coragem de abrir. Cada objeto era uma lembrança do que ele havia perdido, e a dor era como um eco constante em sua mente. Em uma tentativa de encontrar algum consolo, Henrique começou a explorar a leitura labial, assistindo vídeos em silêncio, tentando captar o significado através dos movimentos dos lábios. Era um processo lento e frustrante, mas oferecia um vislumbre de conexão com o mundo exterior. Ele também começou a sentir as vibrações da música ao tocar os alto-falantes, uma experiência que era ao mesmo tempo dolorosa e reconfortante, lembrando-o da presença física da música, mesmo que o som lhe escapasse. As noites eram as mais difíceis. O silêncio absoluto se tornava opressor, uma presença quase tangível que se aninhava ao seu redor. Henrique lutava contra a insônia, sua mente revivendo cada momento do acidente, cada nota perdida. Ele se perguntava se algum dia poderia encontrar um novo propósito, uma nova forma de se expressar sem o som que definia sua existência. Em uma dessas noites, enquanto revirava uma caixa de lembranças, Henrique encontrou uma fotografia antiga de sua infância. Ele estava sentado ao piano, os dedos pequenos tocando as teclas com uma concentração intensa. Ao seu lado, sua mãe sorria orgulhosamente. A imagem trouxe uma onda de nostalgia, mas também um lampejo de esperança. Ele se lembrou de como a música sempre fora uma parte de sua vida, uma constante que o guiara através de momentos difíceis. Foi então que Henrique percebeu que, embora não pudesse mais ouvir a música, talvez ainda pudesse senti-la de outras maneiras. Ele começou a considerar a possibilidade de explorar a música através de métodos alternativos, de encontrar novas formas de criar e se conectar com seu público. A ideia era assustadora, mas também oferecia uma centelha de esperança em meio à escuridão. Com essa nova determinação, Henrique decidiu que não podia continuar se escondendo. Ele sabia que precisaria de ajuda, de apoio para navegar por esse novo mundo silencioso. Talvez, apenas talvez, houvesse uma maneira de trazer a música de volta à sua vida, de uma forma que ele nunca havia imaginado antes. Decidido a não se entregar completamente ao desespero, Henrique começou a sair de casa, explorando o bairro com passos hesitantes. Ele visitava locais que antes frequentava, tentando se reconectar com o mundo ao seu redor. Um desses locais era um pequeno parque, onde ele costumava caminhar para clarear a mente antes de compor. Agora, o parque oferecia um refúgio de tranquilidade, um espaço onde ele podia simplesmente existir sem a pressão do passado. Foi em uma dessas visitas ao parque que Henrique encontrou algo inesperado.
Sentado em um banco, observando as folhas caírem suavemente das árvores, ele percebeu uma jovem sentada no gramado, cercada por um grupo de crianças. Ela estava gesticulando animadamente, e as crianças a observavam com atenção. Intrigado, Henrique se aproximou, curioso para entender o que estava acontecendo. A jovem estava ensinando música às crianças, mas não da maneira convencional. Ela usava sinais e gestos, e as crianças respondiam com entusiasmo, seguindo suas instruções. Henrique ficou fascinado ao perceber que ela estava ensinando música através da linguagem de sinais, uma abordagem que ele nunca havia considerado. Quando a aula terminou, Henrique se aproximou da jovem, sentindo-se compelido a conhecê-la. Ela o recebeu com um sorriso caloroso, seus olhos brilhando de entusiasmo. Seu nome era Clara, e ela era uma musicista surda que dedicava seu tempo a ensinar crianças a sentir a música através de vibrações e sinais. Henrique ficou impressionado com a paixão e a habilidade de Clara. Ao conversarem, ele descobriu que ela havia perdido a audição ainda jovem, mas nunca deixou que isso a impedisse de seguir sua paixão pela música. Clara falava com as mãos, e Henrique, ainda aprendendo a ler lábios, acompanhava com atenção, absorvendo cada gesto e expressão. A conexão entre eles foi imediata, uma compreensão mútua de desafios e superação. Clara não via a surdez como uma limitação, mas como uma oportunidade de explorar a música de maneiras que poucos consideravam. Para Henrique, essa perspectiva era um raio de esperança, uma prova de que a música poderia transcender o som. Com o tempo, Clara começou a ensinar Henrique a sentir a música através das vibrações, mostrando-lhe como diferentes frequências podiam ser percebidas pelo corpo. Juntos, eles exploraram essa nova dimensão da música, e Henrique começou a redescobrir sua paixão de uma maneira completamente nova. A amizade com Clara trouxe uma nova luz à vida de Henrique. Ela o encorajava a experimentar, a desafiar suas próprias percepções e a encontrar novas formas de se expressar. Para Henrique, cada encontro com Clara era uma lição de resiliência e criatividade, uma prova de que a música ainda podia ser uma parte vital de sua vida. A presença de Clara transformou o mundo silencioso de Henrique, oferecendo-lhe não apenas uma nova perspectiva sobre a música, mas também uma nova amizade que ele não sabia que precisava. Juntos, eles começaram a traçar um caminho que poderia levar Henrique de volta àquilo que ele mais amava, mas de uma maneira que ele nunca havia imaginado. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas pesadas do apartamento de Henrique, lançando sombras suaves sobre o chão. Era um novo dia, mas para ele, parecia uma repetição interminável dos anteriores. No entanto, uma mudança sutil começava a se formar em seu interior. A lembrança daquela fotografia de infância e a ideia de sentir a música de novas maneiras plantaram uma semente de determinação em seu coração. Decidido a não se entregar completamente ao desespero, Henrique começou a sair de casa, explorando o bairro com passos hesitantes. Ele visitava locais que antes frequentava, tentando se reconectar com o mundo ao seu redor. Um desses locais era um pequeno parque, onde ele costumava caminhar para clarear a mente antes de compor. Agora, o parque oferecia um refúgio de tranquilidade, um espaço onde ele podia simplesmente existir sem a pressão do passado. Foi em uma dessas visitas ao parque que Henrique encontrou algo inesperado. Sentado em um banco, observando as folhas caírem suavemente das árvores, ele percebeu uma jovem sentada no gramado, cercada por um grupo de crianças. Ela estava gesticulando animadamente, e as crianças a observavam com atenção. Intrigado, Henrique se aproximou, curioso para entender o que estava acontecendo. A jovem estava ensinando música às crianças, mas não da maneira convencional. Ela usava sinais e gestos, e as crianças respondiam com entusiasmo, seguindo suas instruções. Henrique ficou fascinado ao perceber que ela estava ensinando música através da linguagem de sinais, uma abordagem que ele nunca havia considerado. Quando a aula terminou, Henrique se aproximou da jovem, sentindo-se compelido a conhecê-la. Ela o recebeu com um sorriso caloroso, seus olhos brilhando de entusiasmo. Seu nome era Clara, e ela era uma musicista surda que dedicava seu tempo a ensinar crianças a sentir a música através de vibrações e sinais. Henrique ficou impressionado com a paixão e a habilidade de Clara. Ao conversarem, ele descobriu que ela havia perdido a audição ainda jovem, mas nunca deixou que isso a impedisse de seguir sua paixão pela música. Clara falava com as mãos,
E Henrique, ainda aprendendo a ler lábios, acompanhava com atenção, absorvendo cada gesto e expressão. A conexão entre eles foi imediata, uma compreensão mútua de desafios e superação. Clara não via a surdez como uma limitação, mas como uma oportunidade de explorar a música de maneiras que poucos consideravam. Para Henrique, essa perspectiva era um raio de esperança, uma prova de que a música poderia transcender o som. Com o tempo, Clara começou a ensinar Henrique a sentir a música através das vibrações, mostrando-lhe como diferentes frequências podiam ser percebidas pelo corpo. Juntos, eles exploraram essa nova dimensão da música, e Henrique começou a redescobrir sua paixão de uma maneira completamente nova. A amizade com Clara trouxe uma nova luz à vida de Henrique. Ela o encorajava a experimentar, a desafiar suas próprias percepções e a encontrar novas formas de se expressar. Para Henrique, cada encontro com Clara era uma lição de resiliência e criatividade, uma prova de que a música ainda podia ser uma parte vital de sua vida. A presença de Clara transformou o mundo silencioso de Henrique, oferecendo-lhe não apenas uma nova perspectiva sobre a música, mas também uma nova amizade que ele não sabia que precisava. Juntos, eles começaram a traçar um caminho que poderia levar Henrique de volta àquilo que ele mais amava, mas de uma maneira que ele nunca havia imaginado. Com o tempo, Clara começou a ensinar Henrique a sentir a música através das vibrações, mostrando-lhe como diferentes frequências podiam ser percebidas pelo corpo. Juntos, eles exploraram essa nova dimensão da música, e Henrique começou a redescobrir sua paixão de uma maneira completamente nova. Eles passaram horas no pequeno estúdio de Clara, um espaço vibrante repleto de instrumentos e equipamentos que ela usava para criar suas composições. Ela mostrava a Henrique como sentir as vibrações através do toque, colocando suas mãos sobre os alto-falantes enquanto a música tocava. As frequências ressoavam através de seus corpos, criando uma sinfonia de sensações que Henrique estava apenas começando a compreender. Para Henrique, essa experiência era transformadora. Ele começava a perceber que a música não era apenas uma sequência de notas, mas uma expressão física e emocional que podia ser sentida de inúmeras maneiras. Clara o encorajava a explorar essa nova dimensão, desafiando-o a criar e experimentar sem as limitações que ele havia se imposto. Juntos, eles começaram a trabalhar em pequenas composições, explorando como diferentes instrumentos e ritmos podiam criar sensações distintas. Clara, com sua habilidade de ouvir, através das vibrações, guiava Henrique, ajudando-o a entender como cada elemento musical contribuía para a experiência total. Para Henrique, essa colaboração era uma revelação, uma prova de que ele ainda podia criar arte, mesmo sem o som. Aos poucos, Henrique começou a recuperar sua confiança. Ele se permitiu sonhar novamente, imaginando como poderia compartilhar essa nova forma de música com o mundo. Clara, sempre otimista, sugeriu que eles organizassem uma pequena apresentação, uma oportunidade para mostrar aos outros que a música era mais do que apenas som. Enquanto trabalhavam juntos, Henrique percebeu que Clara não era apenas uma professora, mas também uma amiga que o compreendia profundamente. Ela o desafiava a ver além das limitações, a encontrar beleza nos lugares mais inesperados. Para Henrique, essa amizade era um presente inestimável, uma fonte de inspiração que reacendia sua paixão pela música. Através das lições de Clara, Henrique começou a desenvolver uma nova linguagem musical, uma que combinava elementos tradicionais com novas técnicas baseadas em vibrações. Ele começou a esboçar ideias para uma nova sinfonia, uma obra que refletiria sua jornada pessoal e a transformação que estava vivendo. Com o tempo, Henrique percebeu que sua história com Clara era mais do que apenas uma colaboração musical. Era uma jornada de autodescoberta, uma prova de que a música podia curar e transformar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Através da linguagem das vibrações, Henrique encontrou uma nova voz, uma que ele estava ansioso para compartilhar com o mundo. Essa nova visão da música não apenas trouxe um sentido renovado à vida de Henrique, mas também o conectou a uma comunidade de pessoas que viam a música como uma linguagem universal. Com Clara ao seu lado, Henrique estava determinado a mostrar ao mundo que a música podia ser sentida de formas que iam além do som, criando uma experiência que tocava o coração e a alma. A amizade entre Henrique e Clara florescia como uma melodia inesperada.
cada encontro trazendo novos insights sobre a música e a vida. Clara, com sua energia contagiante e visão única, abriu um mundo de possibilidades que Henrique nunca havia considerado. Para ele, cada dia ao lado dela era uma descoberta, uma oportunidade de reimaginar o que a música poderia ser sem o som. Clara começou a ensinar Henrique a sentir a música de uma maneira que transcendia a audição. Eles passavam horas no pequeno estúdio de Clara, um espaço vibrante repleto de instrumentos e equipamentos que ela usava para criar suas composições. Ela mostrava a Henrique como sentir as vibrações através do toque, colocando suas mãos sobre os alto-falantes enquanto a música tocava. As frequências ressoavam através de seus corpos, criando uma sinfonia de sensações que Henrique estava apenas começando a compreender. Para Henrique, essa experiência era transformadora. Ele começava a perceber que a música não era apenas uma sequência de notas, mas uma expressão física e emocional que podia ser sentida de inúmeras maneiras. Clara o encorajava a explorar essa nova dimensão, desafiando-o a criar e experimentar sem as limitações que ele havia se imposto. Juntos, eles começaram a trabalhar em pequenas composições, explorando como diferentes instrumentos e ritmos podiam criar sensações distintas. Clara, com sua habilidade de ouvir através das vibrações, guiava Henrique, ajudando-o a entender como cada elemento musical contribuía para a experiência total. Para Henrique, essa colaboração era uma revelação, uma prova de que ele ainda podia criar arte, mesmo sem o som. Enquanto trabalhavam juntos, Henrique percebeu que Clara não era apenas uma professora, mas também uma amiga que o compreendia profundamente. Ela o desafiava a ver além das limitações, a encontrar beleza nos lugares mais inesperados. Para Henrique, essa amizade era um presente inestimável, uma fonte de inspiração que reacendia sua paixão pela música. Através das lições de Clara, Henrique começou a desenvolver uma nova linguagem musical, uma que combinava elementos tradicionais com novas técnicas baseadas em vibrações. Ele começou a esboçar ideias para uma nova sinfonia, uma obra que refletiria sua jornada pessoal e a transformação que estava vivendo. Clara, com sua abordagem prática e inovadora, introduziu Henrique a uma variedade de instrumentos que ele nunca havia considerado antes. Eles experimentaram com tambores, que produziam vibrações profundas e ressonantes, e instrumentos de corda, cujas vibrações eram mais sutis e delicadas. Henrique começou a entender como diferentes frequências podiam evocar diferentes emoções, e como a combinação dessas frequências podia criar uma experiência musical rica e complexa. Um dia, enquanto trabalhavam no estúdio, Clara sugeriu que eles tentassem criar uma peça que combinasse todos esses elementos. Henrique, inicialmente hesitante, rapidamente se empolgou com a ideia. Eles experimentaram com tambores, que produziam vibrações profundas e ressonantes, e instrumentos de corda, cujas vibrações eram mais sutis e delicadas. Henrique começou a entender como diferentes frequências podiam evocar diferentes emoções, e como a combinação dessas frequências podia criar uma experiência musical rica e complexa. Um dia, enquanto trabalhavam no estúdio, Clara sugeriu que eles tentassem criar uma peça que combinasse todos esses elementos. Henrique, inicialmente hesitante, rapidamente se empolgou com a ideia. Eles passaram horas experimentando, ajustando e refinando, até que finalmente criaram uma composição que ambos sentiam ser verdadeiramente especial. A peça, que chamaram de Sinfonia das Vibrações, era uma tapeçaria de sons e sensações que capturava a essência de sua colaboração. Com a Sinfonia das Vibrações completa, Henrique e Clara decidiram que era hora de compartilhá-la com o mundo. Eles organizaram uma pequena apresentação, convidando amigos e colegas para ouvir e sentir o que haviam criado. A preparação para a apresentação foi intensa, com ensaios diários e ajustes constantes. Henrique, agora mais confiante em sua capacidade de sentir a música, liderava com uma paixão renovada. No dia da apresentação, o estúdio estava cheio de expectativa. Henrique e Clara, sentindo a pressão, se prepararam para o que seria um momento decisivo em sua jornada. Quando a música começou, o silêncio inicial foi substituído por uma sinfonia de vibrações e emoções que ressoavam através do salão. O público, inicialmente hesitante, ficou rapidamente envolvido pela profundidade e complexidade da música. A apresentação foi um sucesso.
Os amigos e colegas presentes ficaram profundamente tocados pela inovação e pela profundidade emocional da Sinfonia das Vibrações. Henrique e Clara haviam provado que a música podia ser sentida de maneiras que iam além da audição. Eles haviam criado algo verdadeiramente especial, algo que tocava o coração das pessoas de maneiras inesperadas. Após a apresentação, Henrique e Clara receberam inúmeros elogios e palavras de encorajamento. Muitos dos presentes estavam visivelmente emocionados, compartilhando como a música os havia tocado de maneiras inesperadas. Henrique, acostumado a receber elogios por suas performances, sentiu que essa era diferente. A Sinfonia das Vibrações era uma expressão profunda de sua jornada pessoal, e o reconhecimento do público tinha um significado especial. Com o sucesso da apresentação, Henrique e Clara sentiram-se mais motivados do que nunca a continuar explorando novas formas de música. Eles sabiam que estavam apenas começando a entender o potencial das vibrações e das sensações, e estavam ansiosos para ver onde essa jornada os levaria. Cada novo projeto era uma oportunidade de aprender, crescer e inspirar outros a fazer o mesmo. Enquanto refletiam sobre o caminho que os havia levado até ali, Henrique e Clara perceberam que sua colaboração era mais do que apenas uma parceria musical. Era uma jornada de autodescoberta, uma prova de que a música podia curar e transformar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Através da linguagem das vibrações, Henrique encontrou uma nova voz, uma que ele estava ansioso para compartilhar com o mundo. Com essa nova visão da música, Henrique e Clara continuaram a explorar novas possibilidades, sempre desafiando suas próprias percepções e buscando novas formas de se expressar. Eles sabiam que a verdadeira inovação vinha da coragem de explorar o desconhecido, e estavam determinados a continuar sua jornada de descoberta. Cada novo projeto era uma oportunidade de criar algo belo e significativo, algo que tocasse o coração das pessoas e mostrasse que a verdadeira arte não conhece limites. A nova abordagem de Henrique e Clara para a música, baseada nas vibrações e nas sensações, trouxe um renovado senso de propósito para ambos. No entanto, essa inovação também os colocou frente a frente com desafios e preconceitos inesperados. O mundo da música clássica, com suas tradições arraigadas, nem sempre estava pronto para aceitar mudanças tão radicais. Henrique, acostumado ao respeito e à admiração, agora enfrentava olhares céticos e perguntas desconfiadas. Quando ele mencionava suas novas ideias para colegas e amigos do meio musical, a reação era frequentemente de incredulidade. Muitos não conseguiam entender como alguém poderia criar música sem ouvir. Para eles, a música era inseparável do som, e qualquer tentativa de redefinir essa relação era vista com suspeita. Clara, por sua vez, estava habituada a enfrentar preconceitos. Desde que perdeu a audição, ela lutou contra a percepção de que sua surdez a tornava menos capaz. No entanto, a parceria com Henrique trouxe uma nova visibilidade para seu trabalho, e com isso, novas críticas. Alguns viam sua abordagem como uma curiosidade, uma anomalia que não deveria ser levada a sério. Outros a acusavam de tentar subverter a tradição musical, algo que muitos consideravam sagrado. Apesar dessas dificuldades, Henrique e Clara estavam determinados a seguir em frente. Eles sabiam que estavam explorando um território inexplorado e que qualquer inovação enfrentaria resistência. Clara, com sua resiliência inabalável, encorajava Henrique a continuar. Ela lembrava a ele que a verdadeira arte muitas vezes desafia as normas e que eles tinham a oportunidade de criar algo verdadeiramente único. A primeira grande prova veio quando Henrique e Clara decidiram realizar uma apresentação pública de suas novas composições. Eles sabiam que seria uma tarefa difícil, mas estavam determinados a mostrar ao mundo o que haviam criado. A preparação para o evento foi intensa, com ensaios diários e ajustes constantes. Henrique, agora mais confiante em sua capacidade de sentir a música, liderava com uma paixão renovada. No entanto, à medida que a data da apresentação se aproximava, as tensões aumentavam. Alguns músicos da orquestra expressaram dúvidas sobre a viabilidade do projeto. Eles questionavam como poderiam seguir a liderança de um maestro que não podia ouvir. Henrique, sentindo a pressão, trabalhou incansavelmente para comunicar sua visão, usando todos os recursos à sua disposição. Ele desenvolveu novos sinais e gestos para guiar os músicos,
e Clara estava sempre ao seu lado, oferecendo suporte e encorajamento. No dia da apresentação, o nervosismo era palpável. O auditório estava cheio, com uma mistura de curiosidade e ceticismo no ar. Henrique e Clara sabiam que tinham uma chance única de provar que sua abordagem inovadora era válida. Quando a orquestra começou a tocar, o silêncio inicial foi substituído por uma sinfonia de vibrações e emoções que ressoavam através do salão. Para Henrique, cada nota era uma sensação física, uma experiência que ele compartilhava com Clara e os músicos. A música fluía através deles, criando uma conexão profunda que transcendia o som. O público, inicialmente hesitante, começou a se envolver, sentindo a paixão e a energia que emanavam do palco. Ao final da apresentação, o auditório explodiu em aplausos. Henrique e Clara haviam provado que a música podia ser sentida de maneiras que iam além da audição. Eles haviam desafiado preconceitos e superado obstáculos, mostrando ao mundo que a verdadeira arte não conhece limites. Essa vitória, no entanto, era apenas o começo. Henrique e Clara sabiam que ainda havia muito a ser feito, muitos preconceitos a serem desafiados e obstáculos a serem superados. Mas, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, determinados a continuar explorando a linguagem das vibrações e a redefinir o que a música podia ser. À medida que a notícia da apresentação se espalhava, Henrique e Clara começaram a receber convites para falar sobre seu trabalho em conferências e eventos musicais. Eles sabiam que cada oportunidade de compartilhar sua visão era uma chance de mudar percepções e inspirar outros. No entanto, também sabiam que enfrentariam resistência e críticas. Em uma dessas conferências, um renomado crítico musical questionou a validade de seu trabalho, sugerindo que a música sem som não era verdadeiramente música. Henrique, sentindo a pressão, respondeu com calma e convicção, explicando como as vibrações e as sensações podiam criar uma experiência musical rica e profunda. Clara, ao seu lado, reforçou a importância de ver a música como uma linguagem universal que podia ser sentida de inúmeras maneiras. As palavras de Henrique e Clara ressoaram com muitos dos presentes, mas também encontraram resistência. Alguns críticos e músicos tradicionais continuavam a ver sua abordagem como uma curiosidade, algo que não deveria ser levado a sério. No entanto, Henrique e Clara estavam determinados a continuar sua jornada, sabendo que a verdadeira inovação muitas vezes enfrentava oposição. Enquanto enfrentavam esses desafios, Henrique e Clara também encontraram apoio e encorajamento de lugares inesperados. Músicos jovens e inovadores se inspiravam em seu trabalho, vendo nele uma oportunidade de explorar novas formas de expressão. Alguns começaram a experimentar com vibrações e sensações em suas próprias composições, criando uma comunidade crescente de artistas que compartilhavam a visão de Henrique e Clara. Com o tempo, Henrique e Clara começaram a perceber que estavam criando um movimento, uma nova forma de ver e sentir a música. Eles sabiam que ainda havia muito a ser feito, mas estavam mais determinados do que nunca a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. Cada novo desafio era uma oportunidade de aprender e crescer, e eles estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo que viesse. O sucesso da apresentação pública e a crescente curiosidade sobre seu trabalho deram a Henrique e Clara um impulso renovado para continuar explorando novas formas de música. Eles estavam determinados a desafiar as normas e a expandir os limites do que a música podia ser. Cada dia trazia novos desafios e descobertas, enquanto mergulhavam mais fundo no processo de composição e inovação. Com o reconhecimento crescente, Henrique e Clara começaram a receber convites para participar de conferências e eventos musicais ao redor do mundo. Cada apresentação era uma oportunidade de compartilhar sua visão e inspirar outros. No entanto, também sabiam que enfrentariam resistência e críticas de alguns setores da comunidade musical. Henrique, com sua experiência e confiança renovada, estava preparado para esses desafios, enquanto Clara, sempre otimista, continuava a oferecer seu apoio inabalável. Uma tarde, enquanto discutiam suas ideias, Clara sugeriu algo ambicioso: compor uma sinfonia completa baseada na linguagem das vibrações. Henrique, inicialmente hesitante, rapidamente se empolgou com a ideia. Ele sabia que seria um desafio monumental, mas também uma oportunidade de criar algo verdadeiramente inovador. Juntos,
começaram a esboçar os primeiros movimentos, cada um trazendo suas próprias experiências e perspectivas para a mesa. A colaboração entre Henrique e Clara era uma dança delicada de criatividade e confiança. Henrique, com sua vasta experiência e conhecimento técnico, e Clara, com sua sensibilidade única e abordagem inovadora, complementavam-se perfeitamente. Eles experimentavam com diferentes combinações de instrumentos, ritmos e texturas, buscando criar uma sinfonia que não apenas fosse ouvida, mas sentida em um nível profundo. Enquanto trabalhavam, Henrique começou a desenvolver novos métodos de condução. Ele sabia que precisaria comunicar suas intenções de maneira clara e precisa, especialmente porque muitos músicos ainda tinham dúvidas sobre sua capacidade de liderar sem ouvir. Com a ajuda de Clara, ele criou um sistema de sinais e gestos que permitia guiar a orquestra de maneira eficaz. Esses sinais eram baseados nas vibrações e nas sensações que cada seção da sinfonia deveria evocar, criando uma linguagem visual que todos podiam seguir. A notícia sobre a nova sinfonia se espalhou rapidamente, gerando tanto entusiasmo quanto ceticismo. Alguns críticos ainda viam a abordagem de Henrique e Clara como uma curiosidade, uma anomalia no mundo da música clássica. No entanto, muitos músicos e entusiastas estavam ansiosos para ver o que eles criariam. A expectativa crescia, e Henrique sentia a pressão aumentar. Apesar das dúvidas e pressões externas, Henrique e Clara continuaram firmes em sua visão. Eles sabiam que estavam abrindo novos caminhos e que a resistência era parte do processo. Cada desafio que enfrentavam apenas fortalecia sua determinação. O estúdio de Clara tornou-se um santuário de criatividade, um lugar onde podiam experimentar livremente e refinar suas ideias. À medida que a sinfonia tomava forma, Henrique começou a perceber que sua jornada não era apenas sobre a música, mas também sobre a transformação pessoal. Ele estava redescobrindo sua paixão e propósito, encontrando novas maneiras de se expressar e se conectar com o mundo. Clara, com sua resiliência e visão inovadora, era uma fonte constante de inspiração e apoio. Com o primeiro movimento da sinfonia quase completo, Henrique e Clara decidiram organizar um ensaio aberto, convidando alguns músicos e amigos para ouvir e sentir o que haviam criado. O ensaio foi uma mistura de nervosismo e excitação. Henrique, usando seus novos sinais e gestos, liderou a orquestra com uma confiança renovada. Clara, ao seu lado, ajudava a traduzir as vibrações em emoções palpáveis. O resultado foi uma experiência poderosa e transformadora. Os músicos, inicialmente hesitantes, começaram a se envolver profundamente com a música, sentindo as vibrações e respondendo às direções de Henrique. Os amigos presentes ficaram impressionados com a inovação e a profundidade emocional da sinfonia. Henrique e Clara sabiam que estavam no caminho certo. Aquela noite, enquanto refletiam sobre o ensaio, Henrique e Clara sentiram uma onda de gratidão e realização. Eles haviam provado, mais uma vez, que a música podia transcender o som, tocando o coração e a alma de maneiras inesperadas. A jornada estava apenas começando, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse, determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. Com o sucesso do ensaio aberto, Henrique e Clara sentiram-se mais confiantes do que nunca. Eles sabiam que estavam criando algo verdadeiramente especial, algo que tocaria o coração das pessoas e mostraria que a verdadeira arte não conhece limites. A jornada estava apenas começando, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. Enquanto refletiam sobre o caminho que os havia levado até ali, Henrique e Clara perceberam que sua colaboração era mais do que apenas uma parceria musical. Era uma jornada de autodescoberta, uma prova de que a música podia curar e transformar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Através da linguagem das vibrações, Henrique encontrou uma nova voz, uma que ele estava ansioso para compartilhar com o mundo. Com essa nova visão da música, Henrique e Clara continuaram a explorar novas possibilidades, sempre desafiando suas próprias percepções e buscando novas formas de se expressar. Eles sabiam que a verdadeira inovação vinha da coragem de explorar o desconhecido, e estavam determinados a continuar sua jornada de descoberta. Cada novo projeto era uma oportunidade de criar algo belo e significativo.
algo que tocasse o coração das pessoas e mostrasse que a verdadeira arte não conhece limites. A energia no estúdio de Clara era palpável. Após o sucesso do ensaio aberto, Henrique e Clara estavam mais determinados do que nunca a completar sua sinfonia inovadora. Cada dia trazia novos desafios e descobertas, enquanto eles mergulhavam mais fundo no processo de composição. Henrique acordava cedo, ansioso para começar o trabalho. Ele passava horas estudando as partituras, experimentando diferentes combinações de instrumentos e ritmos. A sinfonia começava a tomar forma, cada movimento refletindo uma parte de sua jornada pessoal e a transformação que estava vivendo. Clara, com sua sensibilidade única, ajudava a traduzir essas emoções em música, guiando Henrique através das vibrações e sensações. A primeira nota da sinfonia era crucial. Henrique sabia que precisava de algo que capturasse a essência de sua nova visão, algo que ressoasse tanto física quanto emocionalmente. Ele e Clara passaram dias discutindo e experimentando, buscando a combinação perfeita. Finalmente, em uma tarde tranquila, eles encontraram o som que procuravam. Uma nota grave e ressonante, tocada pelo contrabaixo, que vibrava através do corpo e da alma. Com a primeira nota estabelecida, Henrique e Clara começaram a construir o primeiro movimento da sinfonia. Eles queriam que fosse uma introdução poderosa e evocativa, algo que preparasse o público para a experiência sensorial que estava por vir. Cada seção da orquestra tinha um papel importante, contribuindo para a tapeçaria complexa de sons e vibrações. No entanto, o processo não foi sem dificuldades. Alguns músicos ainda tinham dúvidas sobre a viabilidade do projeto. Eles questionavam como poderiam seguir a liderança de Henrique sem a comunicação tradicional baseada no som. Henrique, percebendo a necessidade de reforçar a confiança da orquestra, dedicou tempo extra para trabalhar com cada sessão, explicando sua visão e demonstrando como os novos sinais e gestos funcionavam. Clara também desempenhou um papel crucial nesse processo. Ela organizou sessões de treinamento para os músicos, ajudando-os a entender como sentir a música através das vibrações. Essas sessões eram intensas e desafiadoras, mas também profundamente gratificantes. Clara usava uma abordagem prática, colocando os músicos em contato direto com os instrumentos e as vibrações, mostrando-lhes como cada nota podia ser sentida através do corpo. Aos poucos, os músicos começaram a se adaptar, percebendo que a nova abordagem de Henrique e Clara não apenas funcionava, mas também oferecia uma experiência musical única e enriquecedora. Eles começaram a se envolver mais profundamente com a música, sentindo as vibrações e respondendo às direções de Henrique. A resistência inicial deu lugar a um crescente entusiasmo e curiosidade. Durante um desses ensaios, Henrique percebeu algo extraordinário. A orquestra, inicialmente hesitante, começou a se conectar de uma maneira que ele nunca havia visto antes. Os músicos estavam mais atentos uns aos outros, mais conscientes das nuances e das emoções que cada nota transmitia. A música fluía através deles, criando uma harmonia que transcendia as limitações do som. Henrique e Clara sabiam que estavam testemunhando algo especial. A sinfonia não era apenas uma inovação técnica, mas uma prova de que a música podia unir as pessoas de maneiras inesperadas. Cada ensaio reforçava essa conexão, mostrando que, apesar dos desafios, a orquestra estava se tornando uma unidade coesa e harmoniosa. Com o primeiro movimento quase completo, Henrique e Clara decidiram realizar um segundo ensaio aberto, desta vez com uma audiência maior. Eles queriam mostrar ao mundo que sua sinfonia era mais do que apenas uma curiosidade, que era uma obra de arte profunda e significativa. A preparação para o ensaio foi intensa, com ensaios diários e ajustes constantes. No dia do ensaio, o auditório estava cheio de músicos, amigos e críticos. Henrique, sentindo a pressão, liderou a orquestra com uma determinação renovada. Clara, ao seu lado, oferecia suporte e encorajamento, ajudando a traduzir as vibrações em emoções palpáveis. Quando a orquestra começou a tocar, o silêncio inicial foi substituído por uma sinfonia de sensações que ressoavam através do salão. O primeiro movimento foi um sucesso. O público, inicialmente hesitante, ficou impressionado com a profundidade e a inovação da sinfonia. Henrique e Clara haviam provado, mais uma vez, que a música podia ser sentida de maneiras que iam além da audição. Eles haviam superado os primeiros desafios significativos, mostrando ao mundo que estavam no caminho certo. Aquela noite,
enquanto refletiam sobre o ensaio, Henrique e Clara sentiram uma onda de gratidão e realização. Eles sabiam que ainda havia muito a ser feito, muitos movimentos a serem compostos e desafios a serem enfrentados. Mas, juntos, estavam prontos para continuar, determinados a completar sua sinfonia e compartilhar sua visão com o mundo. À medida que avançavam para o segundo movimento, Henrique e Clara perceberam que cada nota e cada vibração carregava uma parte de sua própria jornada pessoal. Eles queriam que a sinfonia não fosse apenas uma inovação técnica, mas também uma expressão profunda de suas emoções e experiências. Cada movimento era uma oportunidade de contar uma história, de compartilhar suas lutas e triunfos com o público. Henrique começou a incorporar elementos de sua vida antes do acidente, refletindo sobre os momentos de dúvida e insegurança, mas também sobre as vitórias e realizações. Clara, com sua sensibilidade única, ajudava a traduzir essas emoções em música, criando uma tapeçaria rica e complexa de sons e sensações. Juntos, eles estavam criando algo verdadeiramente especial, algo que tocaria o coração das pessoas de maneiras inesperadas. Com o segundo movimento tomando forma, Henrique e Clara sentiram-se mais confiantes do que nunca. Eles sabiam que estavam criando algo verdadeiramente inovador, algo que tocaria o coração das pessoas e mostraria que a verdadeira arte não conhece limites. A jornada estava apenas começando, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. O sucesso do primeiro movimento da sinfonia foi um marco importante para Henrique e Clara, mas também trouxe uma onda de introspecção para Henrique. As noites após os ensaios eram frequentemente preenchidas com lembranças de sua carreira antes do acidente, memórias que surgiam como ecos do passado, misturando-se com sua nova realidade. Henrique se via sentado em seu apartamento, cercado por partituras antigas e fotos de concertos passados. Ele se lembrava das noites em que conduzia orquestras renomadas, a euforia dos aplausos, a sensação de estar completamente imerso na música. Essas memórias eram ao mesmo tempo dolorosas e reconfortantes, lembrando-o do que ele havia perdido, mas também do que ele ainda podia alcançar. Uma noite, enquanto vasculhava uma caixa de lembranças, Henrique encontrou um diário antigo. Era um caderno de anotações que ele havia mantido durante seus primeiros anos como maestro. As páginas estavam cheias de rascunhos de partituras, pensamentos sobre composições e reflexões pessoais. Ao folhear o diário, Henrique sentiu uma conexão profunda com seu eu mais jovem, um artista cheio de sonhos e ambições. As anotações no diário revelavam a paixão inabalável que Henrique sempre tivera pela música. Ele se lembrou das longas horas de prática, das noites sem dormir enquanto trabalhava em novas composições, da alegria de ver suas ideias ganharem vida no palco. Essas memórias reacenderam sua determinação de continuar explorando novas formas de música, mesmo sem a capacidade de ouvir. Enquanto refletia sobre seu passado, Henrique também se lembrou de momentos de dúvida e insegurança. Havia épocas em que ele questionava seu talento, temendo que nunca alcançaria o sucesso que desejava. No entanto, cada desafio que enfrentou o fortaleceu, moldando-o no artista que ele era hoje. Essas lembranças lhe deram uma nova perspectiva sobre os desafios atuais, lembrando-o de que a verdadeira arte muitas vezes nasce da adversidade. Clara, percebendo a introspecção de Henrique, encorajou-o a compartilhar suas memórias e experiências. Ela acreditava que essas histórias poderiam enriquecer a sinfonia, trazendo uma profundidade emocional que ressoaria com o público. Henrique, inicialmente relutante, começou a abrir seu coração, contando a Clara sobre suas lutas e triunfos, suas dúvidas e esperanças. Essas conversas trouxeram uma nova dimensão à colaboração deles. Clara, com sua abordagem inovadora e sensibilidade única, ajudou Henrique a transformar suas memórias em música. Juntos, eles começaram a incorporar elementos do passado de Henrique na sinfonia, criando uma tapeçaria complexa de sons e emoções que refletiam sua jornada pessoal. Um dos momentos mais significativos dessa colaboração veio quando Henrique decidiu revisitar uma de suas primeiras composições. Era uma peça que ele havia escrito durante um período particularmente difícil de sua vida, uma obra que nunca havia sido performada. Com Clara ao seu lado, Henrique começou a reimaginar a peça, adaptando-a para a linguagem das vibrações. O processo foi emocionalmente intenso.
Henrique se viu revivendo velhas dores e inseguranças, mas também redescobrindo a paixão e a determinação que sempre o impulsionaram. Clara, com sua compreensão e apoio inabalável, ajudou-o a transformar essas emoções em música, criando uma obra que era ao mesmo tempo um tributo ao passado e uma celebração do presente. Enquanto trabalhavam nessa peça, Henrique e Clara perceberam que estavam criando algo verdadeiramente único. A sinfonia não era apenas uma inovação técnica, mas uma expressão profunda de suas vidas e experiências. Cada nota, cada vibração, era um reflexo de suas jornadas pessoais, uma prova de que a música podia transcender as limitações e tocar o coração de maneiras inesperadas. Com o segundo movimento da sinfonia tomando forma, Henrique e Clara decidiram realizar um ensaio especial, convidando amigos próximos e membros da comunidade musical para ouvir e sentir o que haviam criado. O ensaio foi uma mistura de nervosismo e excitação, uma oportunidade para testar a profundidade emocional da sinfonia. No dia do ensaio, o estúdio estava cheio de expectativa. Henrique, sentindo a pressão, liderou a orquestra com uma determinação renovada. Clara, ao seu lado, oferecia suporte e encorajamento, ajudando a traduzir as vibrações em emoções palpáveis. Quando a orquestra começou a tocar, o silêncio inicial foi substituído por uma sinfonia de sensações que ressoavam através do salão. O segundo movimento foi uma revelação. O público, inicialmente hesitante, ficou profundamente tocado pela profundidade emocional da música. Alguns choraram, outros sorriram, mas todos sentiram a intensidade das emoções que Henrique e Clara haviam capturado. Eles haviam provado, mais uma vez, que a música podia transcender as limitações e tocar o coração de maneiras inesperadas. Aquela noite, enquanto refletiam sobre o ensaio, Henrique e Clara sentiram uma onda de gratidão e realização. Eles sabiam que ainda havia muito a ser feito, muitos movimentos a serem compostos e desafios a serem enfrentados. Mas, juntos, estavam prontos para continuar, determinados a completar sua sinfonia e compartilhar sua visão com o mundo. Com o segundo movimento concluído, Henrique e Clara sentiram-se mais confiantes do que nunca. Eles sabiam que estavam criando algo verdadeiramente especial, algo que tocaria o coração das pessoas e mostraria que a verdadeira arte não conhece limites. A jornada estava apenas começando, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. Com o segundo movimento da sinfonia concluído e o sucesso do ensaio especial ainda fresco em suas mentes, Henrique e Clara se concentraram em um novo desafio: integrar a orquestra de maneira harmoniosa e superar as dificuldades de adaptação à nova abordagem musical. Sabiam que a colaboração de todos os músicos era essencial para o sucesso da sinfonia, mas também sabiam que isso exigiria paciência, compreensão e muita comunicação. Henrique e Clara organizaram uma série de ensaios intensivos, onde cada seção da orquestra podia se familiarizar com os novos sinais e gestos que Henrique havia desenvolvido. Esses ensaios eram cruciais para garantir que todos os músicos entendessem a linguagem das vibrações e pudessem se sincronizar perfeitamente durante a performance. No início, houve resistência e frustração. Alguns músicos, acostumados à comunicação tradicional baseada no som, tiveram dificuldade em se adaptar. Eles questionavam como poderiam seguir a liderança de Henrique sem ouvir suas instruções. Henrique, percebendo a necessidade de reforçar a confiança da orquestra, dedicou tempo extra para trabalhar com cada sessão, explicando sua visão e demonstrando como os novos sinais e gestos funcionavam. Clara desempenhou um papel crucial nesse processo. Ela organizou sessões de treinamento para os músicos, ajudando-os a entender como sentir a música através das vibrações. Essas sessões eram intensas e desafiadoras, mas também profundamente gratificantes. Clara usava uma abordagem prática, colocando os músicos em contato direto com os instrumentos e as vibrações, mostrando-lhes como cada nota podia ser sentida através do corpo. Aos poucos, os músicos começaram a se adaptar, percebendo que a nova abordagem de Henrique e Clara não apenas funcionava, mas também oferecia uma experiência musical única e enriquecedora. Eles começaram a se envolver mais profundamente com a música, sentindo as vibrações e respondendo às direções de Henrique. A resistência inicial deu lugar a um crescente entusiasmo e curiosidade. Durante um desses ensaios,
Henrique percebeu algo extraordinário. A orquestra, inicialmente hesitante, começou a se conectar de uma maneira que ele nunca havia visto antes. Os músicos estavam mais atentos uns aos outros, mais conscientes das nuances e das emoções que cada nota transmitia. A música fluía através deles, criando uma harmonia que transcendia as limitações do som. Henrique e Clara sabiam que estavam testemunhando algo especial. A sinfonia não era apenas uma inovação técnica, mas uma prova de que a música podia unir as pessoas de maneiras inesperadas. Cada ensaio reforçava essa conexão, mostrando que, apesar dos desafios, a orquestra estava se tornando uma unidade coesa e harmoniosa. Com o terceiro movimento da sinfonia começando a tomar forma, Henrique e Clara decidiram realizar um ensaio geral com a orquestra completa. Era uma oportunidade para testar a integração de todos os elementos e garantir que estavam prontos para a apresentação final. A preparação para o ensaio foi intensa, com ensaios diários e ajustes constantes. No dia do ensaio geral, o auditório estava cheio de expectativa. Henrique, sentindo a pressão, liderou a orquestra com uma determinação renovada. Clara, ao seu lado, oferecia suporte e encorajamento, ajudando a traduzir as vibrações em emoções palpáveis. Quando a orquestra começou a tocar, o silêncio inicial foi substituído por uma sinfonia de sensações que ressoavam através do salão. O ensaio geral foi um sucesso. A orquestra, agora totalmente integrada, tocava com uma harmonia e uma paixão que impressionaram a todos os presentes. Henrique e Clara haviam provado, mais uma vez, que a música podia ser sentida de maneiras que iam além da audição. Eles haviam superado os desafios de adaptação, mostrando ao mundo que estavam no caminho certo. Aquela noite, enquanto refletiam sobre o ensaio, Henrique e Clara sentiram uma onda de gratidão e realização. Eles sabiam que ainda havia muito a ser feito, muitos movimentos a serem compostos e desafios a serem enfrentados. Mas, juntos, estavam prontos para continuar, determinados a completar sua sinfonia e compartilhar sua visão com o mundo. Com a orquestra integrada e os desafios de adaptação superados, Henrique e Clara sentiam-se mais confiantes do que nunca. Eles sabiam que estavam criando algo verdadeiramente especial, algo que tocaria o coração das pessoas e mostraria que a verdadeira arte não conhece limites. A jornada estava apenas começando, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. Enquanto refletiam sobre o caminho que os havia levado até ali, Henrique e Clara perceberam que sua colaboração era mais do que apenas uma parceria musical. Era uma jornada de autodescoberta, uma prova de que a música podia curar e transformar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Através da linguagem das vibrações, Henrique encontrou uma nova voz, uma que ele estava ansioso para compartilhar com o mundo. Com essa nova visão da música, Henrique e Clara continuaram a explorar novas possibilidades, sempre desafiando suas próprias percepções e buscando novas formas de se expressar. Eles sabiam que a verdadeira inovação vinha da coragem de explorar o desconhecido, e estavam determinados a continuar sua jornada de descoberta. Cada novo projeto era uma oportunidade de criar algo belo e significativo, algo que tocasse o coração das pessoas e mostrasse que a verdadeira arte não conhece limites. Com a orquestra integrada e os ensaios gerais bem-sucedidos, Henrique e Clara se concentraram no desenvolvimento do terceiro movimento da sinfonia. Esse movimento, que eles chamaram de Crescendo de Emoções, era destinado a ser o coração pulsante da obra, uma expressão profunda das emoções que ambos haviam experimentado em suas jornadas pessoais. Henrique e Clara passavam horas no estúdio, explorando as nuances emocionais que queriam capturar. Cada nota, cada vibração, era cuidadosamente escolhida para evocar sentimentos de esperança, luta, amor e resiliência. Eles queriam que o público não apenas ouvisse a música, mas a sentisse em um nível visceral. Enquanto trabalhavam, Henrique percebeu que suas próprias emoções estavam profundamente entrelaçadas com a música. Ele se lembrava das dificuldades que enfrentou após o acidente, da dor da perda e da solidão, mas também da esperança que encontrou através de Clara e da música. Essas memórias influenciavam cada decisão que ele tomava, cada nota que ele escrevia. Clara, por sua vez, trouxe sua própria perspectiva única para o movimento. Sua resiliência e determinação,
sua capacidade de encontrar beleza e significado na surdez eram fontes constantes de inspiração. Juntos, eles criaram uma tapeçaria emocional rica e complexa, uma sinfonia de sentimentos que ressoava profundamente. No entanto, à medida que se aproximavam da conclusão do terceiro movimento, novos desafios surgiram. A pressão para criar algo verdadeiramente inovador e significativo era intensa. Henrique sentia o peso das expectativas, tanto de si mesmo quanto dos outros. Ele sabia que a sinfonia seria julgada não apenas por sua inovação técnica, mas também por sua capacidade de tocar o coração das pessoas. Clara, percebendo a tensão em Henrique, o encorajava a se concentrar na essência da música, nas emoções que eles queriam transmitir. Ela lembrava a ele que a verdadeira arte não era sobre perfeição técnica, mas sobre a conexão emocional que ela criava. Essas palavras de sabedoria ajudaram Henrique a encontrar um novo equilíbrio, permitindo-lhe se concentrar no que realmente importava. Enquanto trabalhavam no estúdio, Henrique e Clara também aprofundaram sua conexão emocional. Eles compartilhavam histórias pessoais, reflexões sobre suas vidas e esperanças para o futuro. Essas conversas trouxeram uma nova dimensão à sua colaboração, criando uma intimidade que se refletia na música que estavam criando. Com o terceiro movimento quase completo, Henrique e Clara decidiram realizar um ensaio especial, convidando amigos próximos e membros da comunidade musical para ouvir e sentir o que haviam criado. O ensaio foi uma mistura de nervosismo e excitação, uma oportunidade para testar a profundidade emocional da sinfonia. No dia do ensaio, o estúdio estava cheio de expectativa. Henrique, sentindo a pressão, liderou a orquestra com uma determinação renovada. Clara, ao seu lado, oferecia suporte e encorajamento, ajudando a traduzir as vibrações em emoções palpáveis. Quando a orquestra começou a tocar, o silêncio inicial foi substituído por uma sinfonia de sensações que ressoavam através do salão. O terceiro movimento foi uma revelação. O público, inicialmente hesitante, ficou profundamente tocado pela profundidade emocional da música. Alguns choraram, outros sorriram, mas todos sentiram a intensidade das emoções que Henrique e Clara haviam capturado. Eles haviam provado, mais uma vez, que a música podia transcender as limitações e tocar o coração de maneiras inesperadas. Aquela noite, enquanto refletiam sobre o ensaio, Henrique e Clara sentiram uma onda de gratidão e realização. Eles sabiam que ainda havia muito a ser feito, muitos movimentos a serem compostos e desafios a serem enfrentados. Mas, juntos, estavam prontos para continuar, determinados a completar sua sinfonia e compartilhar sua visão com o mundo. Com o terceiro movimento concluído, Henrique e Clara sentiam-se mais confiantes do que nunca. Eles sabiam que estavam criando algo verdadeiramente especial, algo que tocaria o coração das pessoas e mostraria que a verdadeira arte não conhece limites. A jornada estava apenas começando, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. Enquanto refletiam sobre o caminho que os havia levado até ali, Henrique e Clara perceberam que sua colaboração era mais do que apenas uma parceria musical. Era uma jornada de autodescoberta, uma prova de que a música podia curar e transformar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Através da linguagem das vibrações, Henrique encontrou uma nova voz, uma que ele estava ansioso para compartilhar com o mundo. Com essa nova visão da música, Henrique e Clara continuaram a explorar novas possibilidades, sempre desafiando suas próprias percepções e buscando novas formas de se expressar. Eles sabiam que a verdadeira inovação vinha da coragem de explorar o desconhecido, e estavam determinados a continuar sua jornada de descoberta. Cada novo projeto era uma oportunidade de criar algo belo e significativo, algo que tocasse o coração das pessoas e mostrasse que a verdadeira arte não conhece limites. A profundidade emocional do terceiro movimento não apenas trouxe um sentido renovado à sinfonia, mas também fortaleceu a conexão entre Henrique e Clara. Eles sabiam que estavam criando algo que transcenderia o tempo e tocaria as pessoas de maneiras inesperadas. Cada nota, cada vibração, era uma expressão de suas próprias jornadas pessoais, uma prova de que a música podia transcender as limitações e tocar o coração de maneiras inesperadas. Com o terceiro movimento concluído,
Henrique e Clara sentiam-se mais confiantes do que nunca. Eles sabiam que estavam criando algo verdadeiramente especial, algo que tocaria o coração das pessoas e mostraria que a verdadeira arte não conhece limites. A jornada estava apenas começando, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. O sucesso do terceiro movimento trouxe um renovado senso de confiança e propósito para Henrique e Clara. No entanto, como uma tempestade que se forma no horizonte, novos desafios começaram a surgir, ameaçando o progresso da sinfonia. Conflitos internos e externos se intensificaram, testando a resiliência e a determinação de ambos. À medida que a sinfonia se aproximava de sua conclusão, a pressão aumentava. Henrique sentia o peso das expectativas crescendo, não apenas de si mesmo, mas também da comunidade musical que agora observava cada movimento com atenção. A crítica, que antes era apenas um murmúrio, começou a se tornar mais vocal. Artigos e resenhas questionavam a validade do projeto, sugerindo que Henrique estava tentando compensar sua perda de audição com uma abordagem que alguns consideravam um truque. Essas críticas eram dolorosas e, em momentos de fraqueza, Henrique se perguntava se eles estavam certos. Ele se isolava, mergulhado em dúvidas e inseguranças, questionando se sua visão era realmente válida. Clara, percebendo a luta interna de Henrique, tentava oferecer suporte e encorajamento, mas sabia que ele precisava encontrar sua própria força para superar esses desafios. Os conflitos externos não eram os únicos obstáculos. Dentro da orquestra, tensões começaram a surgir. Alguns músicos, apesar de terem se adaptado à nova abordagem, ainda tinham dificuldades em aceitar completamente a liderança de Henrique, sem a comunicação tradicional baseada no som. Pequenos desentendimentos e frustrações acumulavam-se, ameaçando a harmonia que haviam trabalhado tanto para construir. Henrique, sentindo a pressão de todos os lados, começou a duvidar de sua capacidade de liderar. Ele se perguntava se estava forçando a orquestra a seguir um caminho que não estavam prontos para trilhar. Essas dúvidas começaram a afetar sua confiança, e os ensaios tornaram-se mais tensos e menos produtivos. Clara, sempre otimista, não desistiu. Ela sabia que a verdadeira inovação enfrentava resistência, e que as maiores obras de arte muitas vezes nasciam da adversidade. Ela encorajou Henrique a enfrentar os desafios de frente, lembrando-o de que a sinfonia não era apenas uma inovação técnica, mas uma expressão profunda de suas vidas e experiências. Em um momento de introspecção, Henrique decidiu que precisava de uma pausa para clarear a mente. Ele se afastou dos ensaios por alguns dias, buscando refúgio no parque onde havia conhecido Clara. Lá, sentado em um banco, ele refletiu sobre sua jornada, sobre os altos e baixos que haviam enfrentado e sobre a visão que o havia guiado até aquele ponto. Enquanto estava no parque, Henrique encontrou uma velha amiga, Sofia, uma violinista com quem ele havia trabalhado no passado. Sofia, percebendo a tensão em Henrique, ofereceu-lhe um ombro amigo e uma perspectiva externa. Eles conversaram por horas, e Henrique compartilhou suas dúvidas e medos. Sofia, com sua sabedoria e experiência, lembrou-o de que a verdadeira arte muitas vezes desafia as normas, e que ele precisava confiar em si mesmo e em sua visão. Revigorado pela conversa com Sofia, Henrique voltou ao estúdio com uma nova determinação. Ele reuniu a orquestra e Clara, e juntos, eles enfrentaram os desafios de frente. Henrique abordou os desentendimentos dentro da orquestra com honestidade e abertura, incentivando uma comunicação clara e um entendimento mútuo. Ele sabia que a harmonia não era apenas uma questão de música, mas também de relacionamentos e confiança. Com o tempo, as tensões começaram a diminuir. A orquestra, vendo a determinação renovada de Henrique, começou a se unir novamente. Clara, sempre ao lado de Henrique, continuava a oferecer seu apoio inabalável, ajudando a traduzir as vibrações em emoções palpáveis. A tempestade, embora intensa, começou a se dissipar. Henrique e Clara sabiam que ainda havia desafios pela frente, mas estavam mais fortes e mais unidos do que nunca. Eles haviam enfrentado a adversidade e saído do outro lado com uma nova perspectiva e uma determinação renovada. Com a calma retornando, Henrique e Clara se concentraram na conclusão da sinfonia. Eles sabiam que estavam criando algo verdadeiramente especial, algo que tocaria o coração das pessoas e mostraria que a verdadeira arte não conhece limites.
A jornada estava apenas começando, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, determinados a completar sua sinfonia e compartilhar sua visão com o mundo. Enquanto refletiam sobre o caminho que os havia levado até ali, Henrique e Clara perceberam que sua colaboração era mais do que apenas uma parceria musical. Era uma jornada de autodescoberta, uma prova de que a música podia curar e transformar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Através da linguagem das vibrações, Henrique encontrou uma nova voz, uma que ele estava ansioso para compartilhar com o mundo. Com essa nova visão da música, Henrique e Clara continuaram a explorar novas possibilidades, sempre desafiando suas próprias percepções e buscando novas formas de se expressar. Eles sabiam que a verdadeira inovação vinha da coragem de explorar o desconhecido, e estavam determinados a continuar sua jornada de descoberta. Cada novo projeto era uma oportunidade de criar algo belo e significativo, algo que tocasse o coração das pessoas e mostrasse que a verdadeira arte não conhece limites. A calmaria que seguiu a tempestade trouxe um renovado senso de propósito e determinação para Henrique e Clara. Com a orquestra unida e os desafios internos superados, eles se concentraram na preparação para a apresentação final da sinfonia. Sabiam que este seria o momento decisivo, a culminação de meses de trabalho árduo, inovação e resiliência. Os dias que antecederam a apresentação foram preenchidos com ensaios intensivos. Henrique, com uma confiança renovada, liderava a orquestra com precisão e paixão. Clara, sempre ao seu lado, continuava a oferecer seu apoio inabalável, ajudando a traduzir as vibrações em emoções palpáveis. Juntos, eles ajustavam os últimos detalhes, garantindo que cada nota, cada gesto, estivesse perfeitamente sincronizado. A notícia sobre a apresentação final se espalhou rapidamente, gerando grande expectativa na comunidade musical. Críticos, colegas e entusiastas aguardavam ansiosos para ver o resultado do trabalho inovador de Henrique e Clara. A pressão era enorme, mas Henrique sabia que estava pronto. Ele havia enfrentado seus medos e dúvidas, e agora estava determinado a mostrar ao mundo o poder transformador da música. No dia da apresentação, o auditório estava lotado. O público, uma mistura de curiosidade e ceticismo, aguardava em silêncio enquanto a orquestra se preparava no palco. Henrique, sentindo a energia da sala, respirou fundo e olhou para Clara. Ela sorriu, transmitindo uma confiança tranquila que o fortaleceu. Sabia que, independentemente do resultado, eles haviam criado algo verdadeiramente especial. Quando Henrique levantou a batuta, o silêncio no auditório era absoluto. Ele deu o sinal, e a orquestra começou a tocar. A primeira nota, grave e ressonante, vibrou através do salão, criando uma conexão imediata com o público. Cada movimento da sinfonia era uma tapeçaria de emoções, uma jornada sensorial que transcendia as limitações do som. O público foi rapidamente envolvido pela profundidade e complexidade da música. Eles sentiram as vibrações, experimentaram as emoções e foram transportados para um mundo onde a música era muito mais do que apenas som. Henrique, com seus gestos precisos e apaixonados, guiava a orquestra com uma maestria que desafiava as expectativas. Clara, ao seu lado, ajudava a traduzir cada vibração, garantindo que a conexão emocional fosse perfeita. À medida que a sinfonia avançava, o público ficou cada vez mais envolvido. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos estavam profundamente tocados pela experiência. A música, criada a partir das vibrações e das emoções de Henrique e Clara, ressoava profundamente em cada coração presente. Era uma prova de que a verdadeira arte podia transcender qualquer limitação. Ao final do último movimento, o silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Henrique, com lágrimas nos olhos, baixou a batuta e olhou para a orquestra. Eles haviam feito isso. Haviam criado algo verdadeiramente especial. Algo que tocava o coração das pessoas de maneiras inesperadas. O público, inicialmente hesitante, explodiu em aplausos. A ovação foi estrondosa, uma celebração do triunfo da inovação e da resiliência. Henrique e Clara se abraçaram, sentindo uma onda de gratidão e realização. Eles haviam enfrentado inúmeros desafios, mas emergiram mais fortes e mais unidos do que nunca. A sinfonia, nascida de suas experiências e emoções, era uma prova de que a verdadeira arte não conhece limites.
Eles haviam mostrado ao mundo que a música podia ser sentida de maneiras que iam além da audição, criando uma conexão profunda e duradoura. Aquela noite, enquanto refletiam sobre a apresentação, Henrique e Clara sentiram uma sensação de paz e satisfação. Sabiam que haviam criado algo verdadeiramente inovador, algo que tocaria o coração das pessoas por muitos anos. A jornada estava completa, mas também era apenas o começo de novas explorações e descobertas. Nos dias que se seguiram à apresentação, a Sinfonia de Henrique e Clara tornou-se um tema de discussão na comunidade musical. Artigos e resenhas elogiavam a inovação e a profundidade emocional da obra, destacando como ela havia desafiado as normas e redefinido o que a música podia ser. Henrique e Clara receberam inúmeros convites para falar sobre seu trabalho, compartilhar suas experiências e inspirar outros a explorar novas formas de expressão artística. A Sinfonia do Silêncio tornou-se um símbolo de resiliência e inovação. Ela foi performada em várias cidades, tocando o coração de pessoas ao redor do mundo. Henrique e Clara, sempre presentes nas apresentações, continuavam a compartilhar sua visão e a inspirar outros a ver a música como uma linguagem universal que transcende as limitações. Com o tempo, Henrique e Clara começaram a trabalhar em novos projetos, explorando outras formas de música e arte, que desafiavam as normas tradicionais. Eles sabiam que a verdadeira inovação vinha da coragem de explorar o desconhecido, e estavam determinados a continuar sua jornada de descoberta e criação. A Sinfonia do Silêncio não era apenas uma obra de arte, era uma prova de que a verdadeira arte não conhece limites. Ela era uma celebração da resiliência humana, da capacidade de encontrar esperança e beleza em meio à adversidade. Para Henrique e Clara, era um lembrete constante de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, sempre há uma maneira de criar algo belo e significativo. Com o sucesso da apresentação final, Henrique e Clara estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. Eles sabiam que a verdadeira arte era uma jornada contínua de inovação e resiliência, e estavam determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. A sinfonia, nascida de suas experiências e emoções, era uma prova de que a verdadeira arte não conhece limites. A apresentação da Sinfonia do Silêncio foi um marco não apenas na carreira de Henrique e Clara, mas também na história da música. A resposta do público e da crítica foi avassaladora, e a obra rapidamente se tornou um símbolo de inovação e resiliência. Henrique e Clara, em meio ao sucesso, refletiam sobre o impacto profundo que a sinfonia havia tido em suas vidas e na comunidade musical. A ovação estrondosa ecoava pelo auditório, uma celebração do triunfo de Henrique e Clara. Eles haviam conseguido. A sinfonia, nascida das profundezas de suas experiências e emoções, havia tocado o público de maneiras que iam além do som, criando uma conexão profunda e duradoura. Henrique, com lágrimas nos olhos, baixou a batuta e olhou para a orquestra. Eles haviam criado algo verdadeiramente especial, algo que desafiava as normas e redefinia o que a música podia ser. O público, inicialmente hesitante, agora estava de pé, aplaudindo com entusiasmo. A energia no auditório era palpável, uma mistura de admiração, emoção e gratidão. Henrique e Clara se abraçaram, sentindo uma onda de realização e paz. Eles haviam enfrentado inúmeros desafios, mas emergiram mais fortes e mais unidos do que nunca. A sinfonia, nascida de suas experiências e emoções, era uma prova de que a verdadeira arte não conhece limites. À medida que os aplausos diminuíam, Henrique e Clara foram chamados ao palco para receber os cumprimentos do público. Críticos, colegas e entusiastas se aproximaram, oferecendo palavras de elogio e admiração. Muitos estavam visivelmente emocionados, compartilhando como a sinfonia os havia tocado de maneiras inesperadas. Henrique, acostumado a receber elogios por suas performances, sentiu que essa era diferente. Essa sinfonia era uma expressão profunda de sua jornada pessoal, e o reconhecimento do público tinha um significado especial. Após a apresentação, Henrique e Clara foram convidados para uma recepção em homenagem ao sucesso da sinfonia. O salão estava cheio de pessoas que queriam parabenizá-los e saber mais sobre o processo criativo por trás da obra. Henrique, ainda emocionado, compartilhou suas experiências, falando sobre os desafios que enfrentaram
e como a colaboração com Clara havia transformado sua visão da música. Clara, sempre modesta, enfatizava que a verdadeira inovação vinha da coragem de explorar o desconhecido. Ela falava sobre a importância de sentir a música de maneiras que iam além da audição, e como essa abordagem havia enriquecido suas vidas e a vida de todos os envolvidos no projeto. Sua paixão e resiliência eram inspiradoras, e muitos dos presentes ficaram profundamente tocados por suas palavras. Enquanto a noite avançava, Henrique teve um momento de introspecção. Ele se afastou da multidão, encontrando um canto tranquilo onde podia refletir sobre a jornada que os havia levado até aquele ponto. Ele pensou nas noites solitárias após o acidente, na dor da perda e na luta para encontrar um novo propósito. Ele se lembrou do momento em que conheceu Clara, e como ela havia trazido uma nova luz à sua vida. A sinfonia era mais do que uma obra de arte. Era uma celebração da resiliência e da capacidade humana de encontrar esperança e beleza em meio à adversidade. Clara se juntou a ele, e juntos, eles olharam para o salão cheio de pessoas que haviam sido tocadas por sua música. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando, que havia muito mais a ser explorado e descoberto. Mas, por enquanto, estavam satisfeitos em saber que haviam criado algo verdadeiramente especial, algo que tocaria o coração das pessoas por muitos anos. Nos dias que se seguiram à apresentação, a Sinfonia de Henrique e Clara tornou-se um tema de discussão na comunidade musical. Artigos e resenhas elogiavam a inovação e a profundidade emocional da obra, destacando como ela havia desafiado as normas e redefinido o que a música podia ser. Henrique e Clara receberam inúmeros convites para falar sobre seu trabalho, compartilhar suas experiências e inspirar outros a explorar novas formas de expressão artística. A Sinfonia do Silêncio tornou-se um símbolo de resiliência e inovação. Ela foi performada em várias cidades, tocando o coração de pessoas ao redor do mundo. Henrique e Clara, sempre presentes nas apresentações, continuavam a compartilhar sua visão e a inspirar outros a ver a música como uma linguagem universal que transcende as limitações. Com o tempo, Henrique e Clara começaram a trabalhar em novos projetos, explorando outras formas de música e arte que desafiavam as normas tradicionais. Eles sabiam que a verdadeira inovação vinha da coragem de explorar o desconhecido, e estavam determinados a continuar sua jornada de descoberta e criação. Um dos momentos mais emocionantes dessa fase de suas vidas veio quando receberam um convite para apresentar a Sinfonia do Silêncio em um renomado festival de música internacional. Esse convite era um reconhecimento significativo de seu trabalho e uma oportunidade de compartilhar sua visão com um público global. Henrique e Clara sabiam que essa apresentação seria um novo marco em sua jornada, e começaram a se preparar com entusiasmo e dedicação. À medida que a data do festival se aproximava, Henrique e Clara refletiram sobre o caminho que os havia levado até ali. Eles se lembraram das dificuldades e dos desafios, mas também das vitórias e das realizações. Sabiam que a jornada estava longe de terminar, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse, determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. A Sinfonia do Silêncio não era apenas uma obra de arte. Era uma celebração da resiliência e da capacidade humana de encontrar esperança e beleza em meio à adversidade. Para Henrique e Clara, era um lembrete constante de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, sempre há uma maneira de criar algo belo e significativo. Com essa convicção, estavam prontos para continuar sua jornada, inspirando outros e explorando novas formas de expressão artística. A apresentação da Sinfonia do Silêncio no Festival de Música Internacional foi um sucesso retumbante. Henrique e Clara receberam aclamações de críticos e colegas de todo o mundo, consolidando seu lugar como inovadores no campo da música. A sinfonia, que havia começado como um projeto pessoal de resiliência e transformação, agora era reconhecida globalmente como uma obra-prima que desafiava as normas e expandia os limites da arte. Com o reconhecimento crescente, Henrique e Clara começaram a receber convites para participar de conferências e eventos musicais ao redor do mundo. Cada apresentação era uma oportunidade de compartilhar sua visão e inspirar outros. No entanto, também sabiam que enfrentariam resistência e críticas de alguns setores da comunidade musical. Henrique, com sua experiência e confiança renovada, estava preparado para esses desafios, enquanto Clara,
sempre otimista, continuava a oferecer seu apoio inabalável. Durante uma dessas viagens, Henrique teve uma revelação importante. Enquanto conversava com um jovem músico que havia sido profundamente tocado pela Sinfonia do Silêncio, Henrique percebeu que sua jornada pessoal tinha um impacto que ia além de sua própria vida. Ele viu como sua história de resiliência e inovação podia inspirar outros a superar suas próprias dificuldades e a encontrar novas formas de se expressar. Essa percepção trouxe uma nova dimensão ao seu trabalho, transformando-o de um artista em um mentor e líder. Clara também experimentou revelações significativas. Ela percebeu que sua abordagem à música podia ser aplicada a outras formas de arte e expressão. Começou a explorar como as vibrações e sensações podiam ser usadas na dança, na pintura e até na escultura. Essa exploração multidisciplinar trouxe uma nova riqueza à sua própria arte, permitindo-lhe expandir seus horizontes e descobrir novas maneiras de se conectar com o público. Enquanto Henrique e Clara continuavam a explorar novas possibilidades, eles também enfrentaram desafios e resistências. A inovação, por sua própria natureza, muitas vezes encontra oposição, e eles sabiam que ainda havia muitos preconceitos a serem superados. No entanto, estavam mais determinados do que nunca a continuar sua jornada, sabendo que cada passo que davam abria novas portas e criava novas oportunidades. Um dos momentos mais emocionantes dessa fase de suas vidas veio quando receberam um convite para apresentar a Sinfonia do Silêncio em um renomado festival de música internacional. Esse convite era um reconhecimento significativo de seu trabalho e uma oportunidade de compartilhar sua visão com um público global. Henrique e Clara sabiam que essa apresentação seria um novo marco em sua jornada, e começaram a se preparar com entusiasmo e dedicação. À medida que a data do festival se aproximava, Henrique e Clara refletiram sobre o caminho que os havia levado até ali. Eles se lembraram das dificuldades e dos desafios, mas também das vitórias e das realizações. Sabiam que a jornada estava longe de terminar, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse, determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música podia ser. Durante os preparativos para o festival, Henrique e Clara tiveram a oportunidade de colaborar com outros artistas inovadores, cada um trazendo suas próprias perspectivas e experiências para a mesa. Essas colaborações enriqueceram ainda mais sua abordagem à música, permitindo-lhes explorar novas técnicas e ideias que nunca haviam considerado antes. Cada novo encontro era uma oportunidade de aprender e crescer, e Henrique e Clara estavam determinados a aproveitar ao máximo essas experiências. No festival, a apresentação da Sinfonia do Silêncio foi um sucesso estrondoso. O público, composto por músicos, críticos e entusiastas de todo o mundo, ficou profundamente tocado pela profundidade emocional e pela inovação técnica da obra. A ovação foi estrondosa, e Henrique e Clara foram aclamados como visionários que estavam redefinindo o que a música podia ser. Após a apresentação, Henrique e Clara foram convidados para uma série de entrevistas e painéis de discussão, onde compartilharam suas experiências e insights sobre o processo criativo. Eles falaram sobre a importância de desafiar as normas e de explorar novas formas de expressão, e encorajaram outros a fazer o mesmo. Suas palavras ressoaram profundamente com muitos dos presentes, inspirando uma nova geração de artistas a seguir seus passos. Enquanto refletiam sobre o impacto de sua obra, Henrique e Clara perceberam que haviam criado algo verdadeiramente especial. A Sinfonia do Silêncio não era apenas uma obra de arte. Era uma prova de que a verdadeira arte não conhece limites. Ela era uma celebração da resiliência humana, da capacidade de encontrar esperança e beleza em meio à adversidade. Para Henrique e Clara, era um lembrete constante de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, sempre há uma maneira de criar algo belo e significativo. Com o sucesso do festival, Henrique e Clara sentiram-se mais motivados do que nunca a continuar sua jornada de descoberta e inovação. Eles sabiam que ainda havia muito a ser explorado e que cada novo projeto era uma oportunidade de aprender e crescer. A Sinfonia do Silêncio era apenas o começo, e eles estavam ansiosos para ver onde a próxima fase de sua jornada os levaria. Enquanto olhavam para o futuro, Henrique e Clara sabiam que estavam prontos para qualquer coisa. Eles haviam provado que a verdadeira arte não conhece limites,
e estavam determinados a continuar explorando e redefinindo o que a música e a arte podiam ser. Com esperança e determinação, estavam prontos para embarcar em um novo começo, inspirando outros e criando algo verdadeiramente especial. Se você gostou dessa história de superação e quer ver outras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e falar o que você aprendeu com essa história nos comentários. Até o próximo vídeo.